Queria que você levantasse sua mão para cá. E você que acredita que dízimo e oferta é semente, ore comigo. Feche seus olhos e comece a orar. E imaginar aonde esta semente vai ser plantada e os frutos que vão dar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que faz o milagre. O Senhor é o Deus que multiplica. O Senhor é o Deus que faz, ó Deus, transbordar além do que nós podemos imaginar, pensar, Jesus, e conceber. Mas o Senhor é aquele que realiza o impossível, Senhor, através, ó Deus, da semente que nós colocamos nas tuas mãos, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, honra o teu nome, abençoa a tua igreja, Senhor, expande o teu reino, Senhor, glorifica o teu nome, Pai, porque, ó Deus, sabemos, ó Deus, que os dízimos e as ofertas são fruto da nossa adoração a ti também, Pai. Recebe como louvor, como adoração, ó Deus, como fruto do nosso coração na tua presença, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder te servir dessa forma também, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nesse mesmo mover que o Senhor está derramando sobre este culto, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida do Teu servo, que ele diminua e o Senhor engrandeça, que ele possa ser instrumento do Teu Espírito Santo ao trazer a Tua palavra para a congregação. Nós proibimos em nome de Jesus toda retaliação do inimigo contra a palavra de conhecimento e declaramos como sempre a Tua vitória e a Tua soberania neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos? Estão bem? É uma alegria voltar a pregar. Fiquei um tempo fora, né? Fiquei 2 domingos pregando fora, só que quando eu voltei, aí eu fui sair de férias. Então fiquei 1 mês quase sem vir. Mas é uma alegria sempre voltar. E também participar, não poderia deixar de mencionar, participar do louvor com o Caleb. Que o Caleb, eu vi ele desde pequenininho, desde criança, e quando você acompanha a pessoa crescendo sempre nos caminhos de Deus e mantendo, a gente vê tanta pessoa desistindo, tantas pessoas voltando atrás, e você vê alguém sério assim, e vê essa pessoa sendo usada por Deus, é sempre uma alegria. E tá solteiro também, né, Caleb? Tá solteiro, tá bom, olha aí, hein? Olha o mistério aí, hein? Olha o mistério, hein? Pode trocar? O Ciro também, esse rapaz que pegou o microfone, tá solteiro também. Você viu que aqui há muitas oportunidades, né? Como o Paulo falou, né? Há muitas portas e há muitos inimigos, mas há muitas portas abertas. Né? Vamos lá, senão a gente se perde aqui. Pega a sua Bíblia, por favor, e abre em Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Você já assistiu um filme que você está na maior expectativa para assistir esse filme, aí você vai, no cinema, na sua casa, você aluga, aí você vai assistir esse filme que você esperava tanto tempo para assistir. Aí o filme começa, tudo, quando chega no final do filme, você percebe que ele não tem final, que você vai ter que assistir uma segunda parte. Então você fica pensando, puxa, só daqui 1 ano agora eu vou saber o que acontecer. Sabe esses filmes que tem parte 1 e parte 2? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Nós vamos ler 2 textos. Esse texto de Lucas 13 que a gente vai ler é a primeira parte do filme. E depois nós vamos ter que ir lá para Mateus para ler a segunda parte do filme. Então, a história é a mesma, o contexto é o mesmo. Só que aqui em Lucas a gente lê a primeira parte e depois em Mateus nós vamos encontrar a segunda parte dessa história, a segunda parte desse filme. Então vamos ler Lucas capítulo 13, dos versos 6 a 9. Primeira parte do filme. Imagine a cena na sua cabeça. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou.
pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Acabou. Aí você fica, mas o que aconteceu? E agora? Então parece que é um filme que não tem final aqui. Mas aí a gente vai lá para Mateus capítulo 21. Para depois entendermos o que tudo isso significa e fazermos algumas aplicações. Mateus capítulo 21, a partir do verso 18. Tendo em mente aquilo que já aconteceu lá, então tinha uma figueira que já fazia tempo que não estava dando fruto, aí não, vamos dar mais um tempo para ela frutificar, vamos tratar bem, vamos investir nela e vamos ver o que acontece. Acabou o primeiro filme. Agora começa o segundo filme, Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira, olha a figueira aí, à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, ou seja, não achou fruto nela, apenas folha, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, seus discípulos ficaram admirados, e aí continua o texto. O que significa esses dois textos? Assim, é um texto que às vezes incomoda um pouco a gente, né? Puxa vida, Jesus que dava vista aos cegos, Jesus que fazia paralítico andar, Jesus que ressuscitava mortos. Jesus, agora de repente ele vem, pega uma figueira que só tinha folhas, não tinha fruto e fala que ela nunca mais dê frutos. Um texto estranho, um pouco diferente do que Jesus costumava fazer nos seus milagres, nas suas coisas. Existia um presidente nos Estados Unidos chamado Thomas Jefferson. Não é o Jefferson. Sabe o que ele fez uma vez? Ele pegou um canivete e pegou a Bíblia. E começou com o canivete a cortar as partes da Bíblia que ele gostava. E aí, com essas partes que ele cortava e gostava, ele criou uma Bíblia dele. Agora, as partes que ele não gostava, ele não cortava, ele deixava lá. Então, se falasse de inferno, se falasse de Deus santo, irado, se falasse de coisas desse tipo, ele deixava lá. Ele só pegava os textos que se sentia bem, gostava e criava a Bíblia dele. Não é esse o caminho certo para a gente trabalhar com a Bíblia. A Bíblia nós temos que aceitar ela como um todo e entender o que ela diz num todo. Mesmo que alguns textos pareçam um pouquinho estranhos para a gente. Mas o que significa toda essa história? Já que a gente não pode desprezar nenhum texto, já que nós não podemos descartar nenhum texto, o que são essas duas partes dessa mesma história, desse mesmo significado, parte 1 e parte 2 desse filme? Bom, a primeira coisa que nós encontramos nos dois textos é a figueira. E a figueira na Bíblia ela é figura de Israel. Quando você pega em Joel, quando você pega em Oséias, quando você pega em Jeremias, várias vezes Israel é associado com uma figueira. E Israel teve um chamado de Deus para ser luz para as nações. Deus, através de Israel, iria alcançar as nações do mundo. Então, Israel nasceu com um chamado para frutificar, para ser luz, para ser alimento para as demais nações. Através de Israel, as demais nações seriam salvas. E mais do que isso, Deus fez grandes investimentos para que Israel pudesse frutificar. Então Deus não é assim, olha, frutifica, viu? E não dá suporte, não dá substância, não investe na vida da pessoa, não investiu em Israel para que ele pudesse frutificar. Não. Deus fez grandes investimentos em Israel. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 2, diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eles tiveram o privilégio de receber a palavra de Deus para os judeus. Os judeus de Israel, eles viram os grandes milagres que Deus operou na história da humanidade. Eles viram o Mar Vermelho abrir, eles viram as muralhas de Jericó caírem. Eles tiveram grandes homens na sua história, como Moisés, como Davi, como Elias. Então, eles receberam um grande investimento. Mais do que isso, quando você pega o Antigo Testamento, você vê a quantidade de profetas, homens enviados por Deus para corrigir, para alertar o povo, para avisar
quando eles estavam caminhando para um lugar errado, quando eles estavam se desviando, Deus levantava um profeta e falava, olha, esse não é o caminho, segue por esse caminho. Então Deus foi investindo, Deus deu uma terra para eles, uma terra que emana leite e mel. Então olha quanto investimento foi sendo feito sobre Israel, para que Israel pudesse cumprir a sua missão, para que Israel pudesse frutificar e ser luz para as nações. E não só isso, não só investimento, mas tempo também. Israel teve tempo para frutificar. De Moisés até Jesus, nós temos mais ou menos 1.500 anos, um pouco menos. E mesmo assim, neste tempo, o máximo que se tinham eram alguns heróis que se levantavam, algumas pessoas que se destacavam, mas o povo como um todo não respondia, não cumpria o propósito de Deus e não frutificava dentro do que Deus sonhava. E mais do que isso, Israel agora recebe a visita de Jesus. E você viu no primeiro texto que nós lemos que fala em 3 anos já esperando fruto, que são os 3 anos do ministério de Jesus. Jesus continuamente fazendo milagres, chamando a nação, convocando o arrependimento e mesmo assim não encontrava fruto. Israel continuava infrutífero. Assim como em Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão vai dizer para os judeus, vocês sempre têm resistido ao Espírito Santo, como fizeram os pais de vocês. Então a marca de Israel que deveria frutificar era uma marca de resistência à vontade de Deus, resistência àquilo que Deus queria deles. Só que, ao invés de frutificar, Israel tinha uma coisa diferente de frutos, que eram folhas. É a história da figueira que nós lemos. Ela era cheia de folhas, mas não tinha fruto. Mas existe um detalhe interessante em relação à figueira. As folhas só vêm depois dos frutos. Quando você olha para uma figueira e ela está cheia de folhas, é como se ela estivesse anunciando, ei, eu estou cheia de frutos. Por quê? Porque eu estou cheia de folhas. É a forma da figueira avisar e anunciar que já está na hora da colheita, que está na hora dos frutos serem consumidos, de serem aproveitados. Só que Israel aconteceu algo diferente. Eles não tinham frutos, mas tinham folhas. E o que eram estas folhas que Jesus estava se referindo aqui? Era o sistema religioso bonito de Israel. Quem olhasse para Israel falava, puxa vida, Deus deve estar nesse negócio aí. Esses caras devem frutificar demais. Olha o templo que eles têm, que coisa mais linda e maravilhosa. A pessoa fica pasma. Até os discípulos falaram uma vez para Jesus, Jesus, olha que pedras maravilhosas. Folhas bonitas de um sistema religioso. Mas Jesus, que conhecia o interior, dizia, olha, isso daí são covis de ladrões. É um covil de ladrões, onde eles estão usando a liderança de Israel, os sacerdotes, os fariseus, estão se valendo para roubar o povo, para enriquecer enquanto o povo empobrece. É um covil de ladrões. Mas quem olhasse parecia, puxa vida, com certeza tem fruto aí nesse povo. E não só isso, eles tinham festas maravilhosas que celebravam coisas que Deus tinha feito na história deles. Eles tinham a festa da Páscoa, que comemorava a saída do Egito. Eles tinham a festa de Pentecoste. Eles tinham as festas dos tabernáculos. Cheio de festas para celebrar coisas que Deus tinha feito. Eles tinham um sistema de sacrifícios organizado. Tinha sacrifício de manhã, tinha sacrifício à tarde. Tinham levitas, pessoas que trabalhavam só para fazer as coisas do templo, pessoas que só estavam voltadas para trabalhar para as coisas relacionadas ao culto a Deus. Eles tinham história de alguns homens grandes na sua jornada. Eles podiam falar com orgulho que eram descendentes de Abraão, que eram descendentes de Isaac, de Jacó e de Moisés, de Davi e companhia. Eles tinham muitas folhas. Então, quem olhasse para Israel, quem olhasse para aquele povo e todo esse sistema religioso organizado, todas estas folhas diriam, Deus só pode estar nesse negócio. Só pode ter a vida de Deus nesse povo. Não é possível que tenha tanta pompa, tanta propaganda, tanta aparência de que há fruto e realmente não haja fruto. Só que aí essas historinhas vêm justamente para dizer que não havia fruto. Só havia a pompa.
A única coisa, frutos. E olha que interessante, foi dado tempo, e aí o que Jesus faz? A figueira continua infrutífera, o tempo foi dado, o prazo foi dado, o tempo foi passando sem frutos. Jesus chega e faz mais ou menos assim: você quer ser infrutífera? Então seja infrutífera. E Jesus consolida aquilo que a figueira vinha sendo, aquilo que vinha acontecendo com a figueira. Então, na verdade, Jesus não fez algo muito de novo, ele apenas consolidou algo que já estava acontecendo. Você não quer dar frutos? Então continue sem dar frutos. E o chamado de Israel para ser luz das nações se encerra no ministério de Jesus. E, Samuel, então quer dizer que os judeus não podem ser mais salvos? Claro que podem. Inclusive os apóstolos eram judeus, vários dos primeiros cristãos eram judeus, mas a questão é que a nação como um todo deixa de ser a referência de Deus no mundo para a salvação de todos os povos. Agora isso acontece através de pessoas de todas as línguas, tribos e nações e países. Então Israel, de forma geral, se torna uma figueira seca, que não frutifica mais. E Jesus não fez isso tranquilamente, feliz, como se tudo estivesse correndo bem. Jesus fez isso com peso no coração. Quando você pega Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e você despreza e matam aqueles que são enviados a vocês. Aí Jesus diz: quantas vezes eu quis reunir vocês, assim como uma galinha reúne os seus filhotinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, vocês não aceitaram. Então, algo que Jesus estava fazendo com peso no coração. Quando você pega Lucas, capítulo 19, de versos 41 a 44, diz que quando Jesus olhou Jerusalém, ele chorou. Foram pouquíssimas as vezes que Jesus chorou nos evangelhos. Uma delas foi diante dessa situação, dessa não aceitação em Israel de cumprir o propósito de Deus. Eu vou ler aqui o que Jesus disse. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Aí Jesus declara: porque virão dias sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Aquela situação de Israel, então, é consolidada. E 40 anos depois que Jesus disse isso, os romanos cercaram Jerusalém e destruíram a cidade. Os judeus se rebelaram contra o Império Romano. Eles cercaram por vários anos e, no final, destruíram tudo. E do templo de Jerusalém, que era o orgulho de Israel, que era o orgulho dos judeus, não ficou pedra sobre pedra. Mas, Samuel, e o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações não é o muro do templo de Jerusalém. É um muro de contenção do templo. Se você um dia puder estudar a maquete de Jerusalém, como era naquela época, era um sistema de grande cercado de muralhas. Existia um dos muros que ajudava a sustentar o templo, mas do templo não ficou pedra sobre pedra. Então aquela folha linda que Israel tinha se caiu. E os sacrifícios que eles tinham e se orgulhavam também nunca mais foi feito. Hoje eles não praticam mais os sacrifícios que praticavam, porque eram folhas que anunciavam algo que não existia. E aqueles levitas, todo aquele sistema religioso organizado, bonito, que anunciava que eles tinham frutos, que eles tinham Deus, quando na verdade não tinham, caiu por terra. Já não existia mais. Como uma árvore seca, suas folhas não se sustentam. Folhas secas, um momento elas vão cair. Elas vão passar. E um detalhe final, antes de nós começarmos a tirar algumas aplicações para a nossa vida desse cenário de Israel, é que é interessante dizer que Romanos capítulo 11, ele fala sobre a salvação de Israel. Ou seja, no final dos tempos, Deus está separando um tempo onde haverá salvação no meio dos judeus numa escala como nunca houve antes. Então, isso já tem sido visto, judeus têm se convertido como nunca antes na história. Isso vai mostrando a proximidade do final dos tempos e o cumprimento de Romanos 11. Mas dentro desse cenário, então, de Israel,
que aconteceu nesses 2 textos que nós lemos, o que isso poderia se aplicar às nossas vidas? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Essa questão de Israel ter tanta oportunidade para frutificar, tanto investimento, o tempo passou, ela não cumpriu, a cidade não cumpriu, Jerusalém, os seus objetivos, e aí daquela situação de ser infrutífera, Jesus vai lá e consolida e fala: você quer ser infrutífera? Então seja infrutífera, fique infrutífera, não sem lágrimas nos olhos, não sem peso no coração. O que isso tem a ver conosco? A primeira coisa que eu aprendo disso tudo em relação à igreja, em relação aos cristãos, é que Jesus tem grandes expectativas e fez grandes investimentos na nossa vida para que nós, como cristãos, pudéssemos frutificar. Tudo que Jesus fez, toda a obra dele, todo o investimento dele, todo o tempo que ele gastou conosco, investindo em nós, cria no coração de Deus expectativa para que nós possamos responder a essa graça de Deus. Samuel, por exemplo, o que nós recebemos? Qual foi o investimento de Deus? Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: nisto Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então eu recebi o investimento do amor de Deus. E não é qualquer amor, aquele amor que a pessoa fala que te ama, mas na hora que a coisa aperta, você percebe que a pessoa não ama tanto assim. Não, um amor que foi até as últimas consequências. Quando você pega 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, fala: olha, nós somos comprados por Deus, não foi com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, vertido na cruz. Então é um amor concreto, não é aquele amor platônico, aquele amor abstrato, aquele amor, olha, eu te amo, né? Não, é aquele amor que vai até a posição de derramar sangue, de até o final. Então, eu recebi esse investimento, você recebeu esse investimento. Mais do que isso, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, não só recebi o amor de Deus, o sangue de Jesus, mas recebi a presença do Espírito Santo em mim, para me ajudar, para ser a minha força quando eu não tenho força, para ser a minha capacitação quando eu não posso. Recebi investimento. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Eu recebi o amor de Deus, o sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo. Recebi a vida de Deus para poder enxergar coisas que eu não enxergava antes. Antigamente os meus valores eram deturpados, antigamente eu valorizava pecado, antigamente eu valorizava coisas que me destruíam. Hoje não, hoje Deus é o nosso tesouro, hoje Cristo é a nossa alegria, hoje nós temos prazer naquilo que é vontade dele também, mas isso só pôde acontecer porque ele me deu vida, porque eu estava morto em delitos e pecados. E se Deus não intervisse, as coisas continuariam do mesmo jeito. E mais do que isso, Romanos capítulo 8, versículo 34, diz que Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. Então, nesse momento, nessa hora, Jesus está ao lado de Deus intercedendo ao seu favor, dentro daquilo que você realmente precise. Ele faz isso dia e noite, 24 horas, investindo em mim e investindo em você. Então, assim como Israel teve todo o investimento de Deus, e por ter esse investimento, foi gerada expectativa de que Israel frutificasse e fosse luz para as nações, também nós que recebemos muito investimento de Deus, toda a paciência, todo o tempo que Ele nos dá, que Ele nos perdoa, que Ele insiste conosco, nós estamos recebendo investimento dEle para que possamos frutificar de verdade, para que a nossa vida expresse a vida de Deus, para que a nossa vida expresse a vontade de Deus, para que a nossa vida gere frutos. E aqui eu abro um parêntese, porque às vezes nós vemos alguns cristãos desanimados, olhamos para alguns cristãos que reclamam: puxa vida, mas o meu pai não me apoiava e não acreditava muito em mim. A minha mãe não acreditava muito em mim. O meu marido não bota fé em mim. A minha esposa não acredita em mim. O meu filho não vê esperança e não acredita em mim. Queridos, o Deus infinito dos céus e da terra investiu em você e tem expectativa em você. Qualquer tipo de expectativa que haja no coração de outras pessoas, seja do seu pai, seja da sua mãe, seja do seu filho, do seu marido, da sua esposa, pode até te alegrar,
animar, mas aquilo que tem que gerar força no seu coração, aquilo que tem que queimar e ser a motivação da sua vida, é saber que o Deus de toda a terra tem expectativa em você. E quando você instituiu uma família, Deus tinha expectativa que a sua família seria luz para as nações e para abençoar as pessoas. Quando você nasceu, eu diria até antes disso, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz para Jeremias, antes que você nascesse no ventre da sua mãe, eu já tinha um plano para você, eu já sabia o que eu queria que você fosse um profeta, alguém que caminhasse no meu caminho, alguém que andasse no meu caminho. Então, antes que você nascesse, Deus já tinha um plano para você, Deus já sabia o que você seria, aquilo que Ele sonha para você, e isso me incentiva. Então, se eu levanto de manhã e preciso de uma inspiração, é muito legal se pessoas estiverem ao meu lado batendo nas minhas costas, mas se não tiverem, eu não preciso me murchar, eu não preciso me abater. Por quê? Porque Deus tem expectativas em mim. Deus acredita que eu posso frutificar, e se Ele acredita, ninguém pode falar diferente. Se o Deus de toda a terra acredita, eu já tenho motivo suficiente para me alegrar, eu já tenho motivo suficiente para levantar minha cabeça, eu já tenho motivo suficiente para andar por cima das adversidades e por cima das lutas. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonassem, Ele não me abandona. Nós encontramos isso em Paulo também. Quando Paulo foi se converter, Paulo era dureza, matava cristão, perseguia cristão. E aí Deus falou para Ananias, que era um discípulo de Jesus, discípulo seguidor de Jesus, né? De forma geral. Ananias, vai orar por Paulo. Ananias falou, Deus, não vai rolar, não. Eu vou te contar uma coisa que você não sabe, Deus, esse cara mata cristão. É mesmo, Ananias? Puxa, eu não estava sabendo disso. Ainda bem que você me falou, então não precisa mais. Foi isso que Deus falou? Deus falou para ele, Ananias, vai lá, porque para mim ele é um instrumento escolhido para a salvação e para anunciar o meu nome entre reis e gentios. Então, a gente dá peso demais, bola demais, porque algumas pessoas falam ou não deixam de falar, quando na verdade o nosso olhar para o céu e ver o sorriso de Deus e ver o brilho nos olhos de Deus já deveria ser suficiente para aquecer o nosso coração, para nos animar para levantar. Então, às vezes você vai levantar de manhã e fala, puxa vida, eu vou levantar, peraí, Deus tem expectativa que eu posso frutificar, que eu posso ser luz, que eu posso ser bênção, que eu posso expressar a vida dele, então eu vou levantar mais animado. Samuel, posso ter 5 minutos mais só na cama, depois eu levanto? Pode. Mais 5 minutos, mas levante crendo nisso. Levante sabendo que Deus tem expectativa. Por quê? Porque Deus investiu grandes coisas na sua vida. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Mas a segunda coisa que eu aprendo também é que, de forma geral, a maioria das igrejas, e quando eu digo igreja, eu estou dizendo, a maioria dos cristãos tem apresentado só folhas. Infelizmente, quando eu falo isso, eu falo do Brasil, porque nós somos brasileiros. Infelizmente, os cristãos brasileiros... Samuel, eu sou brasileiro, envolve eu também? Também, todos nós. Nós temos muita folha. Muita aparência de que temos fruto, de que temos a vida de Deus, de que somos. Assim como Israel, quem olhasse para eles falava, puxa vida, esse povo só pode ter a vida de Deus neles. Esse povo só pode ter a presença de Deus no meio deles. Olha quanta coisa eles fazem. Olha que coisa organizada. Olha que coisa bonita. Às vezes nós também fazemos essa propaganda enganosa. A pessoa olha para o Samuel e fala, puxa, o Samuel deve ser, meu. Vai na igreja todo fim de semana. Então, olha que legal, faz isso, faz aquilo. Pessoal, puxa vida, olha quanta folha ele tem. A folha nem sempre é ruim. O problema, a folha servia para anunciar o fruto. O problema é quando você tem só a folha. Eu vou contar uma história, vai. Inclusive eu falei, Pri, que é minha irmã, que teve um bebê e ela não veio hoje. Falei, liga na internet que você vai virar ilustração hoje. Então vamos ver se eu vou voltar em casa lá e vai ter alguma mensagem lá na secretária eletrônica. Quando eu comecei a pregar, foi uns 12 anos atrás. Faz uns 12 anos. E eu tinha ali 17 para 18 anos. Aí eu comecei a pregar legal, tudo, mas eu não levava tão a sério as coisas. Não era aquele negócio, sabe? Você sabe o que eu estou falando, não preciso ficar
falando, né? Não me deixa vermelho aqui, né? Mas, por causa da época de cultinho, eu tinha uma facilidade grande em decorar versículos. Então, nas minhas pregações, como eu era muito novo, eu não tinha muito o que falar, porque eu não tinha muita experiência de vida. Aí eu falava muito versículo. Eu ficava falando versículo, tal. E aí, assim, Deus abençoava, Deus usava, a misericórdia de Deus, tal. Mas eu não era lá essas coisas, entendeu? E aí um dia eu voltei para casa, e eu nessa época era solteiro, minha irmã também, a gente dormia no mesmo quarto. Eu vou deixar o microfone mais longe, porque de repente não sai na gravação. E aí eu voltei para o quarto, e a gente estava lá, e depois de um culto, tinha acontecido várias coisas, eu estava todo feliz, todo inchadão, né? Pô, você viu, botei para quebrar hoje, né? Tal. Começando a pregar, irmão, você está com sangue nos olhos, você vê? E aí, eu chego em casa, todo animadão, aí minha irmã chega e fala para mim, puxa, Samuel, foi uma bênção hoje, né? Eu falei, você viu que legal, né? Glória a Deus, tal. Aí ela falou assim, nunca mais esqueci, talvez nem ela se lembre, mas engraçado Deus te usar tanto, você nem busca muito. Samuel, traduz em outras palavras o que você está falando. Ela disse mais ou menos assim, quanta folha você tem, mas fruto mesmo não tem nada. É mais ou menos isso. E aquilo, talvez ela tenha esquecido, porque quem bate, esquece. Mas quem toma, mas foi bom, irmãos. Porque amor não é passar a mão na sua cabecinha, amor é falar aquilo que você precisa e tal. E aquilo pesou. Eu falei, puxa vida, olha só, o que adianta? Porque as pessoas que só me veem na igreja tal, estão vendo as minhas folhas, olha que bênção, que legal. Mas quem dorme no mesmo quarto que eu está achando isso, então está faltando fruto. Tem alguma coisa errada. Já que vocês gostam assim, dessas coisas, eu vou contar mais uma minha, então. Samuel, joga tomate em você que está muito divertido. Quando eu era adolescente, voltando uns 4 anos antes disso que aconteceu, eu estava na igreja, tudo. Nasci na igreja, nunca desviei e tal, mas dava aqueles miguezão, aquelas fases de miguezão. E aí eu vinha para a igreja e sentava ali mais para o fundo, tal, era ainda na Pascal, era em outra região. E na hora do louvor, estava nem aí. Não ligava muito, né? Estava acontecendo louvor, aí acontecia aquele mover, pessoas buscando a Deus, e eu... Quanto é que está o jogo lá, será, hein? Sabe, meio desligadão e tal. Só que aí, um dos pastores lá tinha o mesmo costume que o pastor Alexandre tem, de andar pela igreja. Às vezes o pastor Alexandre vai e invade a igreja, anda na igreja intercedendo, orando. Tinha um pastor lá também que fazia isso. E aí eu que estava todo nem ligando muito, eu via que o pastor estava chegando perto. Aí vou ficar eu de velho aberto e tal. Aí é o miguezão. Aí já baixava a mão. É Deus, isso que é Deus, o resto é Baal. E aí, meus, vira profeta, né? Aí você tira a sua folhagem para fora. Uma folhagem que anuncia uma grande coisa, quando na verdade não era verdadeiro, não tinha fruto. Não era algo, assim, real. Quando nós olhamos para os cristãos de hoje, nós encontramos muito disso, irmãos. Vai ser difícil você andar uma rua inteira em São Paulo e não encontrar um templo de uma igreja. Mas quantos covis de ladrões também. Quantas pessoas usando o nome de Deus para enriquecer, para criar patrimônio. Sabe, é ruim ter templo? É ruim ter lugar onde os cristãos se reúnem? Não. Mas é folha. Precisa ter algum fruto, precisa ter verdade. Se um grupo se reúne para dizer que está ali em nome de Deus, para buscar Deus, tem que ser verdadeiro, tem que ter vida ali dentro, tem que ter fruto. Nós temos rádio, nós temos televisão, aos montes. Nós temos material cristão como nunca antes na história da igreja, de qualquer assunto que você imaginar. Nós nunca tivemos tantos representantes nos poderes executivo, legislativo, judiciário. Nós temos história, assim como Israel tinha história e podia olhar para trás e falar de Moisés, de Davi, de Abraão. Né? Nós temos os nossos heróis da fé também. Pessoas que nestes 2000 anos de igreja foram muito acima da média, levaram Deus a sério, levaram o seu relacionamento com Deus às últimas consequências. São grandes exemplos, mas o que tudo isso tem mostrado de diferente? A minha impressão é que tudo isso parece mais
um monte de folha, que não é ruim. Ter programa na rádio, ter programa na TV, ter material cristão, ter cristãos lá dentro nos poderes, ter templo. É ruim? Não, são folhas. O problema é que quando as pessoas estão indo até estas folhas, quando essas pessoas se achegam para encontrar fruto, para encontrar vida, para encontrar algo verdadeiro na vida dos cristãos, elas estão passando fome. Elas não estão encontrando alimento para as suas vidas. Eu vi uma história também uma vez, foi contada como uma história verídica, de um pastor de uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. E esse pastor ficava até tarde trabalhando, ou aconselhando alguém, ou tinha culto, alguma coisa, e ele voltava para casa a pé à noite, cidade pequena. Mas ele passava por uma rua para cortar caminho, que era uma rua conhecida por ser uma rua de prostituição da cidade, onde pessoas procuravam aquela rua porque existiam muitas casas de prostituição, mas era o caminho dele para casa, era o caminho mais fácil, ele passava por lá. Só que ele passava meio constrangido, falou: já pensou algum irmão da igreja me ver aqui? Vão achar que eu estou aqui para fazer alguma coisa, tal e tal. Então, o que acontece? Ele passava ali assim, sangue nos olhos. Fechava o paletó, tal, passava correndo. E um dia, uma moça que trabalhava com prostituição acompanhou ele ao lado, assim, andando rápido, porque ele caminhava rápido, tocou do lado dele: pastor, me dá uma palavra, diz algo para mim, fala algo de Deus para mim, pastor, me dá uma palavra. O pastor pensou: puxa vida, se eu passando aqui já podem pensar mal, imagina eu andando com ela. E ela me chamando, vão achar que está fazendo carinho e tal. Foi passando o mundo, ele: não, outra hora. E ela pedindo: pastor, uma palavra e tal. E ele passou em disparada ali e foi para casa. Aí ele entrou em casa e se deitou lá com a sua esposa para dormirem. E aí ele ficou incomodado com aquilo. Aquela imagem daquela mulher pedindo aquela ajuda tal, ficou incomodando o coração dele. Aí ele foi contar para a esposa dele. A esposa dele percebeu que ele estava meio agitado. Tal. O que foi? Conta. Não é nada, conta. Ele falou: sabe o que é? Eu estava voltando da igreja hoje, eu passei naquela rua, tal. E uma moça começou a tocar no meu braço, pedindo que eu desse uma palavra para ela. Ela estava bastante desesperada, tal, mas eu fiquei muito preocupada que algum membro da igreja ou alguém, todo mundo me conhece aqui como pastor, e de repente pudessem pensar alguma coisa, achar alguma coisa, e eu acabei indo embora e não dei atenção para aquela situação, e isso está me incomodando. A mulher dele acendeu a luz e falou: sabe o que você é? Você é um covarde. Você é um covarde. Uma pessoa precisando de ajuda, uma alma clamando por algo de Deus, e você faz um negócio dele. Nós vamos agora atrás dessa moça. Pode se vestir, eu vou me vestir aqui, nós vamos juntos lá encontrar essa pessoa agora. E nós vamos falar de Deus para ela, nós vamos ministrar na vida dela. E os dois se trocaram ali, se vestiram e saíram para aquela rua. E aí, chegando lá, toda aquela movimentação, foram perguntando de onde ela estava, E aí eles foi indicado, ela estava dentro de uma casa de prostituição, eles foram entrando naquela casa. Quando chegaram lá no interior da casa, tinha uma roda grande de pessoas, tinha uma moça que era prostituta segurando aquela moça nos braços, que ela tinha acabado de se dar um tiro e tinha morrido. Aquela moça que estava segurando ela olhou, viu que o pastor chegou, o pastor veio tudo preocupado. Ela falou: você que é o pastor? Sabe qual foi as últimas coisas que ela falou? Se nem o pastor, que é um homem de Deus, tem alguma coisa de Deus para falar para mim, é porque eu não tenho mais jeito, não tenho mais solução. Ou seja, foi uma vida que viu as folhas, viu na vida daquele pastor uma árvore que pudesse gerar frutos para ela, uma árvore que pudesse alimentar a fome dela. Só que quando ela foi, ela não encontrou frutos, só encontrou folhas. Então a reputação é mais importante do que a vida em si. O que vão pensar de mim, se vão falar alguma coisa, começa a ser mais importante. A folhagem é mais importante do que o fruto. Aquilo que tem em Apocalipse capítulo 3, acerca da igreja de Sardes. Igreja de Sardes, vocês têm nome de que vivem, mas vocês estão mortos. É a figueira
Quem olha para vocês e vê em vocês, vê o nome de vocês e fala, puxa vida, com certeza tem alimento ali, com certeza tem vida ali, com certeza tem realidade de Deus ali. Só que quando chegar para ver mesmo, não tem. Sabe por quê? Uma das coisas que eu acho é que o nosso cristianismo está muito... tem forma de compartimento. Então, a nossa fé em Deus, o nosso relacionamento com Deus, faz parte da nossa vida, mas como se fosse uma agenda. Então, nós temos os nossos momentos espirituais e temos os nossos momentos não espirituais. Então, quando eu vou domingo na igreja, é espiritual. Quando eu vou trabalhar durante a semana, não é espiritual. Quando eu vou brincar com os meus filhos à noite, não é espiritual. Quando eu vou ter relações com a minha mulher, não é espiritual. Mas, quando eu vou ajoelhar de noite para orar, agora é espiritual. Então, é como se fosse uma agenda em que Deus faz parte de algumas coisas e não faz parte de outras. E aí a nossa vida começa, aí nós geramos essa aparência, as coisas vão mudando. Então, nos momentos de práticas espirituais, eu mudo. Aí é hora de ficar santo. Mas no momento em que não são práticas espirituais, eu posso viver o normal. Eu posso viver a vida normal. Então, é esse cristianismo de compartimentos, né? Que se fala quando... Eu ouvi uma ilustração interessante do John Piper. Ele pegou o celular na mão e falou assim, tem vezes que eu ligo para minha esposa e a gente conversa, eu tenho um momento de contato com ela, mas aí a ligação termina, eu desligo o celular e coloco no bolso. Só que às vezes, aí não sei se já aconteceu com você, de você estar conversando com alguém no telefone, aí você desliga. Aí você, puxa, eu preciso ligar para outra pessoa. Aí quando você pega de novo, aquela pessoa deixou o telefone fora do gancho. Tem gancho ainda. Não existe mais gancho, né? Gancho. Capitão Gancho, né? Não sei de onde veio o gancho, mas a pessoa não encaixa direito o telefone no gancho e você fica em sintonia com tudo que está acontecendo na casa dela. Aí você começa a ouvir umas conversas, nada a ver e tal. Ou então, acontece, com o celular acontece menos, porque a pessoa desliga lá, automaticamente o seu vai acabar desligando. Mas tem esse negócio, você pega o telefone, liga e o negócio continua. A conclusão dele foi mais ou menos essa. O nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, é igual uma ligação. Então, você até tem um momento de relação, intimidade com Deus, direto com Ele, mas, quando acaba esse momento, você desliga. E aí acabou, aí você parte para outros relacionamentos. O John Piper vai dizer assim, esquece seu telefone fora do gancho com Deus. Mantenha a sintonia, porque aí Deus, do outro lado da linha, vai continuar ouvindo o que está acontecendo na sua vida e participando de toda a sua vida. Então, o relacionamento, é claro, eu vou ficar orando o tempo todo, não, mas você vai ficar sempre ligado com Deus. Deus faz parte de cada momento, de cada sentimento, de cada acontecimento, Deus vai fazendo parte. Não que você vai ficar falando com Ele o tempo todo, não, mas o telefone está fora do gancho. Então, o seu cristianismo, ele abrange tudo na sua vida. Eu acho interessante a carta aos Colossenses. Eu não ia falar isso, mas nessas férias eu peguei alguns livros da Bíblia para ler um pouco mais. E uma das cartas que me chamou a atenção foi Colossenses. Uma das coisas que acontece com a igreja de Colossenses tem um monte de judeu que até se convertia a Jesus, mas dizia assim, olha, você se converteu para Jesus, tudo bem, mas tem que continuar praticando as coisas que os judeus fazem. Você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que guardar as festas, você tem que fazer um monte de coisa também. Aí Paulo vem e fala mais ou menos assim, olha, não tem que fazer nada disso. Só que você quer saber realmente o que é santidade? Aí Paulo começa a tratar de todas as áreas da vida. Ele fala de a pessoa sozinha em secreto, a pessoa com a família, a pessoa no trabalho, a pessoa na igreja, ou seja, em todos os momentos você se mantém em sintonia com Deus. Aí vai começar a ser gerada a santidade. E não nesse monte de regra que os judeus queriam. Então, deixar Deus fazer parte de cada detalhe. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim, pensai nas coisas que são do alto. Ou seja, Deus continua fazendo parte do meu pensamento. Mesmo que eu não esteja na igreja, mesmo que eu esteja trabalhando, Deus está comigo. A realidade de Deus ainda é presente. Terceiro ponto. Eu vou pular algumas coisas aqui para nós ganharmos tempo. Então, em primeiro lugar, Deus fez grandes investimentos, mas, infelizmente, nós temos apresentado muita folha para pouco fruto. E, aos poucos, as pessoas têm percebido isso. Porque, antigamente, as pessoas confiavam na igreja, falavam que era cristão, muitas pessoas confiavam, hoje já não.
tamanha frustração de tantas vezes buscar alimento em um cristão e não encontrar, há um sentimento meio geral, é claro que isso não se refere a todo mundo, tem muito cristão sério, tem muito cristão que dá fruto, mas porque muitos cristãos, ao apresentar uma folhagem muito linda, mas na hora do vamos ver, não ter fruto, tem se criado um sentimento na sociedade de que a igreja é só isso, um monte de folha, sem vida e sem fruto. E o presidente, diretor do Mackenzie, da área teológica, ele falou, sabe qual é o motivo que mais tem feito o ateísmo crescer no Brasil? Não tem nada a ver com ciência, com filosofia, não é nada disso. São as decepções das pessoas. Decepções com pessoas no trabalho que se dizem cristãs, mas na hora do vamos ver é uma negação e coisas desse tipo. Outra coisa que me chama a atenção no texto é que Jesus vai lá e inspeciona a árvore. Eu posso te enganar. Você me vê uma hora aqui pregando e depois não me vê mais? Aí depois volta daqui 2 semanas, me vê pregando. Puxa, quanta folha. Deve ter fruto aí. Porque você sempre vai ver de longe. Mas Jesus vai lá na árvore. As pessoas passavam, olha que figueira bonita. Jesus não, fala, eu quero ver se tem fruto de verdade. Eu quero ver a vida, eu quero ver a realidade, eu quero ver lá dentro. Jesus inspeciona, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba por bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Vai chegar um dia em que eu estarei em pé diante do tribunal de Cristo para analisar não as minhas folhas, mas os meus frutos. Para analisar não o que as pessoas pensam de mim, a reputação que eu conquistei diante dos outros, a boa impressão que os outros possam ter de mim. Eu vou estar diante de Cristo para ser inspecionado por Ele. E aí toda a folhagem não vai fazer nenhuma diferença. Tudo que é folha vai ser colocado de lado. E o que Cristo vai procurar são os frutos, o que é verdade. Como João Batista falou, produzir frutos dignos de arrependimento. Quais são as marcas na minha vida que mostram a minha gratidão por Deus? Um Deus que investiu tanto em mim, um Deus que me deu tudo, um Deus que teve paciência, um Deus que insistiu comigo. Como que eu respondi a isso? Eu conversava com o pastor Jorge semana passada e a gente conversava, eu usei uma figura com ele assim. A graça é como se fosse um caminhão em alta velocidade. Ou você vai ser atingido e vai ser atropelado, ou você pega a viagem e vai com ela. Mas é impossível uma pessoa ter um encontro verdadeiro com a graça, com a mensagem da cruz, entender o que Jesus realmente fez e continuar indiferente ou inerte. Ou ela vai rejeitar, ou aquilo vai ser abominável aos ouvidos dela, ou ela vai se render. É por isso que a mentalidade, por isso que Paulo fala, é um absurdo a pessoa que pensa, já que estamos na graça, então vivamos em pecado. Paulo fala, é impossível isso, isso é absurdo. Por quê? Porque a graça é um caminhão. Se a graça te pegou, de duas uma, ou ela te atropelou, ou ela te levou para a maior viagem, melhor viagem da sua vida. Será que quando eu chegar diante de Cristo, a minha vida vai mostrar essas marcas de alguém que pegou viagem com a graça? Existe um pregador chamado Leonard Ravenhill, ele diz assim, diante do tribunal de Cristo, todas as nossas folhas de figueira cairão. Charles Spurgeon, o maior pregador da história do cristianismo, depois do apóstolo Paulo, ele diz assim, Jesus prescruta totalmente o nosso caráter, para ver se há alguma fé genuína, algum amor verdadeiro, alguma esperança viva, algum gozo que seja fruto do Espírito, alguma paciência, algum fervor na oração, algum andar com Deus, alguma habitação do Espírito Santo. Aí ele diz, e se ele não vir estas coisas, não ficará satisfeito com a frequência à igreja, as reuniões de oração, as ceias do Senhor, a leitura da Bíblia, aos sermões, porquanto todas estas coisas podem não passar de folhagem. E nós somos inspecionados. E não só no tribunal de Cristo nós seremos inspecionados. Toda vez que um perdido vem até nós necessitando de algo, é como se fosse Jesus vindo nos inspecionar.
Nossa, mas está na Bíblia isso? Tá, em Mateus capítulo 25. Ele fala, olha, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, me deste de comer. Eu estava nu e vocês me agasalharam. Vocês me hospedaram, vocês cuidaram de mim. Mas, Senhor, quando que eu fiz isso? Eu nunca te recebi. Mas quando você fez por alguém que precisava, é como se tivesse feito por mim. Ali fala principalmente de necessidade material, mas também de espiritual. Então, quando alguém vem com necessidade material e espiritual e pede um socorro, pede uma ajuda, é como se Jesus estivesse nos inspecionando neste momento. E será que nós temos fruto nessa hora? Ou só folhas? Foi dado tempo de oportunidade para Israel e nós temos tido tempo de Deus também para mudarmos, para melhorarmos. Quem aqui já não pode dizer quantas vezes Deus já perdoou, quantas vezes Deus já ajudou, quantas vezes Deus já fortaleceu, quantas vezes Deus já insistiu? Cada um poderia contar a sua própria história de quantas vezes nós pisamos na bola e mesmo assim Deus insiste. Nós pisamos na bola, Deus dá outra chance. Tempo, tempo, tempo. Mas chega uma hora que acontece o que aconteceu com a figueira. A consolidação da teimosia. Israel, você quer ser infrutífero? Então seja infrutífero. Fique infrutífero. Deixe-me dar uns exemplos na Bíblia sobre isso, no Antigo e no Novo Testamento. Porque se só tiver no Antigo, as pessoas falam, mas está no Antigo e não vale mais. No Antigo e no Novo Testamento, onde Deus faz isso. Teimosia, 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 Deus vai e consolida. Você quer ser teimoso? Então continue teimoso. Primeiro exemplo, Faraó. Como é que pode Deus endurecer o coração de Faraó e depois mandar as pragas do Egito? Se Deus endureceu o coração de Faraó, que negócio estranho. Aí você pega lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 19. Quando tudo começou, olha o que Deus diz. Eu sei, porém, que o rei do Egito, Faraó, não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu sei que Faraó vai se endurecer, eu sei que Faraó não vai querer endurecer, não vai querer obedecer, e quando ele fizer isso, quando ele se endurecer, eu vou dizer, Faraó, então fique endurecido. Então não é que Faraó bonzinho, quer libertar o povo, aí Deus foi lá e endureceu, não. Quero endurecer, eu decido não soltar o povo, eu endureço o meu coração, eu insisto nisso, Deus vem e diz, então fique endurecido. Deus consolida aquela posição. Outro exemplo. 2 Crônicas 18, 22. O Senhor permitiu que um espírito de mentira enganasse Acabe. Um espírito de mentira se coloca diante de Deus e diz, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas, para mentir e enganar Acabe. Deus diz, vai. Que texto estranho, Samuel. Como é que Deus pode fazer um negócio desse? Vai para o contexto. Primeiro que eu poderia contar a história toda de Acabe para você, mas nem precisa. Só o capítulo 18 você já vai entender. Onde Acabe estava conversando com Josafá, eles estavam pensando em ir para uma guerra. Aí Josafá diz, puxa vida, não tem nenhum profeta para a gente consultar aqui? Tem esses profetas todos aí que estão falando para a gente ir, que a gente vai ganhar, que a gente é bonzão, tudo que a gente quer ouvir. Não tem mais nenhum profeta? Acabe diz, tem um aí, mas não vale a pena a gente consultar com ele, não. Porque ele sempre fala o que é ruim. O tal do Micaías aí só fala o que eu não gosto. Então eu não gosto de ouvir ele, não. Fica falando as coisas para mim aí, vamos ficar com esses daqui. Eu quero que estes profetas dizem. Josafá fala, não, vamos ouvir ele e tal. Aí chega lá o Micaías e fala, ó, você vai morrer, vai rodar tudo, a casa vai cair. Tudo. Mas mesmo assim eles seguem os outros profetas. Então você tem um Acabe querendo a mentira. Você tem um Acabe desejando a mentira. O que Deus faz? Você quer mentira? Fique com a mentira. Continue na mentira. Quando a pessoa insiste, chega um momento em que Deus consolida. Samuel, mas é no Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem isso. Tem. Tem até mais, mas vou dar alguns exemplos. Primeiro, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. Deus manda sobre alguns homens a operação do erro, para darem crédito à mentira. Samuel, diz para mim que esse versículo não está na Bíblia. Tá. O texto está falando do reinado do anticristo, mas fala que esse ministério já está atuante.
não com a intensidade que vai ser o final dos tempos, mas onde Deus permite que algumas pessoas recebam um espírito do erro para darem crédito à mentira. Estranho, né? Estranhíssimo. Mas quando você lê um texto antes, você entende o que está acontecendo. Olha o que diz o versículo 10. Os homens não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O texto está falando de pessoas que não queriam a verdade, não amavam a verdade, não queriam ser salvos, insistiam nisso. Aí Deus vem e fala, não quer ser salvo, quer insistir, quer a mentira, quer o erro. Continue do jeito que você quer, então. Aí Deus vem e consolida aquela vontade da pessoa. Outro exemplo clássico, Romanos capítulo 1, versículo 28. E como os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus entrega as pessoas, vocês querem o pecado, vocês querem continuar, vocês querem insistir nisso, vocês não querem nada comigo. Então, seja feita conforme a tua vontade. É como C.S. Lewis diz, para algumas pessoas dizem para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Mas para outras pessoas, Deus diz, seja feita a tua vontade. Depende de nós decidir se nós queremos que Deus faça a vontade dele ou que a nossa vontade prevaleça. E quando a nossa vontade é mentira, é engano, e nós insistimos nisso, Deus vem e consolida e diz, seja feita conforme a tua vontade. Samuel, mas tem mais algum texto? Eu peguei um exemplo de Jesus. Porque, sabe, está no Antigo Testamento, está no Novo, mas não é Jesus, né? O que vale é Jesus, no final das contas. Exemplo de Jesus. Os discípulos chegam a Jesus, por que você fala em parábolas, hein? Mas o pessoal não entende. É muita parábola. Por que o senhor fala em parábolas? Aí olha o que Jesus responde em Mateus 13, 13. Basicamente assim, eu falo em parábolas para que eles, vendo, não vejam. Para que eles, ouvindo, não ouçam. E para que eles, ouvindo, também não entendam. Então, the house is down mesmo, Jesus. Assim a casa caiu geral. Aí você estranha, puxa vida, por que Jesus consolidava essa cegueira, essa surdez, esse não entendimento deles? Por isso que na Bíblia você não pode pegar versículo isolado, porque senão você se perde. Você tem que ler o contexto, tem que entender toda a história. Aí você vai para o versículo 15. Por que Jesus está fazendo isso? Aí Jesus vai dizer, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos. Então não é que as pessoas queriam aprender o que Jesus tinha para falar, e aí Jesus vem e fala em parábolas e acaba com a graça. Não, as pessoas não queriam ouvir, as pessoas estavam de mau grado ouvindo, as pessoas fechavam os seus olhos, aí Jesus pegava e falava em parábolas. Vocês não querem? Então, vocês querem ser surdos? Vocês querem ser cegos? Continuem assim. E consolidava aquilo. Em outras palavras, eu insisto em ter um coração duro, vai chegar o dia onde Deus vai dizer, fique endurecido então. Eu insisto em querer a mentira, fique com a mentira. Eu não quero Deus mais pecado, Deus entrega e fala, então fique com o pecado. Eu não quero a verdade mais o erro, então receba a operação do erro. Você não quer ouvir, eu quero ficar surdo. Continue surdo, continue sem ouvir. Eu quero continuar infrutífero, infrutífero, infrutífero como a figueira. Então continue infrutífero. 6 exemplos, poderíamos citar outros, de todos os testamentos, de todos os lugares, hein? Com a mesma ideia. Oportunidade, 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 teimosia, teimosia, teimosia. Oportunidade, 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 teimosia, teimosia, teimosia. Consolida então. Seja feita conforme a tua vontade. Só que assim como Jesus fez isso com Israel, com lágrimas nos olhos, também conosco, quando chega este momento onde não há mais reversão, é com lágrimas nos olhos que ele faz isso. Mas se o seu coração ainda de alguma forma... Porque isso me deixa com um grande frio na barriga, do ponto de vista, puxa Deus, será que eu sou tão teimoso? Insisto na teimosia em algumas áreas da minha vida e não deixar que o Senhor me transforme em algumas coisas. Senhor, não deixa eu ser tão teimoso ao ponto disso se consolidar em mim. Quando eu penso assim, isso já é um sinal que eu não fui consolidado.
É igual a blasfêmia com o Espírito Santo. Às vezes alguns cristãos têm medo. Puxa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Aí não tem perdão. A própria preocupação da pessoa, se ela blasfemou ou não, já é um sinal de que ela não blasfemou. Porque isso acontecia com os fariseus, com Caifás, o pessoal ali que estavam cegos. Nada poderia acontecer mais, que eles não estavam se importando com nada. O véu do templo rasgou quando Jesus morreu, passou um tempo e já estavam matando Estevão de novo. Já chega uma hora que não consolidou. Mas se isso te incomoda, se essa ideia te incomoda, é um sinal de que nós ainda não fomos consolidados nessa situação. Fica de pé, por favor, querido. E a figueira que representava Israel hoje traz ensinamentos grandes para a gente, porque nós temos que pensar, queridos. Porque se nós insistirmos tanto tempo em termos apenas folhas, então você vem até na igreja, você cumpre os seus deveres aí e tal, mas não existe realidade de Deus, não existem marcas de transformação nas nossas vidas. E quando as pessoas vêm precisando de um fruto, elas não encontram, só encontram as folhas, só encontram anúncio de que tem frutos, mas na hora de encontrar o fruto, não tem fruto. Que não aconteça conosco isso, que essa nossa insistência, essa nossa teimosia se consolide. E essa semana isso me incomodou muito, eu orei muito em cima disso, falei, Senhor, eu não quero ser uma figueira cheia de folhas onde quem olhar para mim vai pensar às vezes, puxa vida, deve ter muito fruto ali na vida do Samuel. Mas que quando ela vier inspecionar mesmo, quando ela tiver com fome e precisar de algo, não encontra nada. Aí não adianta, queridos. Uma figueira, ela existe para dar figos. Um cristão existe para se parecer com Cristo. Um cristão que não se parece com Cristo. Eu faço apologética, que é a defesa da fé, há muitos anos. Eu fico impressionado como nos últimos tempos, o que mais aparece de obstáculo para as pessoas crerem em Deus é: por que eu vou crer em Deus se as pessoas que dizem que creem em Deus não tem diferença nenhuma, às vezes são até piores? A minha resposta sempre gira no sentido de que culpa Jesus tem de as pessoas fazerem exatamente o que Ele disse para não fazer. Mas a gente precisa rever isso, né, irmãos? A gente está desonrando o nome de Deus muitas vezes e criando expectativas. E hoje nós temos muita gente decepcionada. Decepcionada por quê? Porque continuam com fome. Continuam com fome. E aí busca na minha vida e na sua e às vezes só tem folhas. Feche seus olhos. Vamos orar. Oh Deus, nós sabemos que é com lágrima nos olhos, Deus, que o Senhor consolida muitas vezes a nossa teimosia, mas nós estamos aqui, Senhor, para nos arrependermos, para dizer que nós não queremos ser figueiras infrutíferas, que mesmo tendo recebido tanto investimento, tanta expectativa, tantas oportunidades, tanto tempo, continuemos a sermos infrutíferos. Ó Senhor, muda essa realidade nas nossas vidas, Deus. Eu não ia fazer isso, querido, mas eu sei que passou um pouquinho da hora já, mas eu quero orar por algumas pessoas. Se você se sente uma figueira cheia de folhas, mas com pouco fruto, e você quer receber uma oração, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, se colocar diante de Deus. Nós vamos orar. E nós vamos clamar a Deus. Quero clamar a Deus junto com você. E nós vamos invocar a Deus a estação de frutos. Nós vamos invocar a Deus a estação de frutos, de realidade, de verdade, de marcas verdadeiras. Senhor, nós não queremos anunciar algo e na hora que o Senhor for procurar os frutos não estão lá. Oh Senhor, encontra aqui árvores frutíferas, Deus, encontra aqui árvores frutíferas. Senhor, estamos aqui diante de Ti nessa noite de domingo, pedindo, Deus, nós não queremos ser árvores infrutíferas, nós queremos ter fruto, nós queremos ter alimento, nós queremos ter realidade e vida de Deus em nós. Nós queremos ter as marcas daqueles que se encontram contigo de verdade. Nós queremos trazer na nossa alma, no nosso espírito, no nosso caráter, as tuas marcas, Senhor. A diferença
A diferença daquele que tem e não tem a Cristo, Senhor. Nós queremos apresentar estes frutos, Senhor. Nós nos arrependemos aqui, Deus. Diante de Ti nós te pedimos de todo o coração, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Continue insistindo conosco. Continue tendo misericórdia. Insiste, Senhor. Insiste, insiste. Não desista de nós. Insiste, ó Deus. Insiste nas áreas que temos sido infrutíferos. Nos nossos relacionamentos, Senhor, que muitas vezes não expressam nenhuma diferença do relacionamento daqueles que não te têm. A forma em que tratamos os nossos familiares, a forma em que tratamos os nossos amigos, a forma que tratamos o nosso próximo, tem que ter as tuas marcas, os teus frutos, Senhor. Então gera esse fruto em nós. Nós não queremos ser um monte de folhas, um monte de folhas, um monte de folhas, Senhor. Nós não queremos ser uma propaganda enganosa, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais de Ti, de verdade, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia da igreja no Brasil. Nós oramos pela igreja do Brasil, Senhor. Oh Deus, restaura cada uma das igrejas, qualquer lugar onde os cristãos se reúnem. Senhor, começa a trazer um avivamento de frutos na Tua igreja, Deus. Uma igreja que de repente até mostre menos, tenha menos folhas, mas tenha mais frutos, mais verdade, mais realidade, Senhor. E que sirva de fato de alimento para uma geração tão vazia que é nossa, Deus. Uma geração que tem tantas tecnologias, Senhor, mas ao mesmo tempo é a geração da depressão, é a geração do suicídio, é a geração de pessoas vazias e tristes. Ah, Senhor, levanta na Tua igreja uma geração de frutos que seja alimento para essa geração tão vazia de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico. Você pode continuar aqui. Se você conhecer a letra, você cante. Se não, veja se ela não pode ser a sua oração. Se não pode ser a expressão do seu coração. Porque às vezes muitas figueiras já deram fruto um dia. Às vezes nós somos figueiras com muitas folhas, mas em outros tempos nós frutificamos. Só que os frutos foram embora e ficaram as folhas. Que você ore também para que Deus traga de volta os frutos, aquilo que você já viveu com Deus, aquilo que você tinha com Ele. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, ao ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É a nossa oração, Senhor. É a oração da Tua igreja nessa noite. E bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Senhor, faz de nós árvores assim,
É a nossa oração e o desejo do nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em quem é ao seu lado e fala assim: nós não seremos apenas folhas. Seremos folhas, mas frutos também. Pode olhar para essa árvore aqui, você está vendo muita folha? Pode vir colher, porque tem fruto aqui também. Pode vir colher, essas folhas não são mentirosas. Essas folhas anunciam que a estação do fruto chegou. Aleluia. Pode ser? Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos continuar de pé, que nós temos uma oração para fazer agora. Eu recebi agora aviso do Dimas de que a Nívia está indo para o hospital com a Bruna porque ela está passando mal, e o Minoro está lá com a Daniele, que ela está com um comprometimento no nervo óptico e que isso necessita de uma cirurgia. E toda cirurgia na área de cérebro, de nervo óptico, é uma cirurgia complicada. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos dar as nossas mãos como corpo de Cristo e nós vamos erguer um clamor. Eu queria pedir para o pastor Jorge fazer esse clamor. Glória a Deus. Queridos, eu vi umas coisas assim que Deus está fazendo tremendo. Deixa Deus ministrar no teu coração. Você é instrumento de conquista, um guerreiro, uma guerreira levantada pelo Senhor. Eu estava no Capão e uma moça com uma situação muito crítica. Ela tinha sido julgada e sentenciada pelo narcotráfico. Ela ia morrer naquela hora. O irmão na qual ele estava na casa dele evangelizando essa moça não sabia que ela estava fugindo do narcotráfico. Ela estava na casa dele, ele ministrando. As pessoas entraram na casa dele, tiraram ela. Ele estava no culto chorando. E nós estávamos para adorar lá. Na hora que a gente ouviu isso, a gente pôs um clamor. Eu chorava porque eu não aguentava. E não tem saída. Quem conhece a história não tem saída. No final do culto, o Pedro sumiu. No final do culto veio a notícia: a moça escapou. Embora o juiz tenha dito, vai executar a pena, no meio deles, a pessoa que executar a pena falou: vai embora agora. Você nem desse bairro desse município, vai embora daqui. E ela foi, a gente sabe onde ela está. Entendeu? De Deus, um negócio que os irmãos... De Deus. Ore, creia nessa cura, amém? Creia, Deus vai te usar, creia. Senhor Jesus, nesse momento, nós oramos conforme a vontade do teu coração. Senhor, o Senhor ama essas vidas, Senhor, e nós amamos eles também, Senhor. Ó Senhor, vem com graça agora, Senhor, com teu bálsamo de cura sobre a Nívia, Senhor, sobre o Minoro, Senhor, sobre a Dani, sobre a Bruna, em nome de Jesus. Senhor, toca, Senhor, o corpo dela, Senhor, toca a alma, Deus. Ó Senhor, fortalece o seu espírito nesse momento, em nome de Jesus. Nós ordenamos bênção de cura sobre ela, Senhor. Nós clamamos ao Deus vivo, Senhor, que tem toda a provisão. Senhor, o Senhor tem pensamentos de bem, de bênção sobre elas. Em nome de Jesus, que se cumpra a tua vontade, Senhor, nas suas vidas. Em nome de Jesus, que elas sejam curadas, Senhor. Curadas na totalidade, Senhor. Toca, Senhor, agora, Senhor, a cabeça da Dani, Senhor. Em nome de Jesus, ordenamos cura sobre o nervo óptico. Cura, Senhor, sobre tudo aquilo que precisa da tua unção de cura. Em nome de Jesus, que seja retirada toda dor de cabeça, Senhor. Toda enxaqueca contínua que ela sentia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A Bruna, Senhor, toca o seu estômago, Pai. Toca o estômago da Bruna, Senhor. Toca, Senhor, todo o sistema digestório, Deus, circulatório, endócrino, metabólico. Toca tudo que precisa ser curado. Em nome de Jesus, restabelece a sua saúde. Restabelece, toca agora, Senhor. Dê os teus anjos a respeito dela. Em nome de Jesus, Senhor. Como presente, Senhor, da cura sobre elas agora. Tocando-as, Senhor, onde estão, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. São 10 para as 8, em nome de Jesus, que nesse momento elas estejam sendo tocadas, Pai, visitadas pela Tua mão poderosa, Deus.
pelo teu bálsamo de cura. E a alegria da tua igreja, Senhor, seja renovada nesse dia também. Em nome de Jesus, porque o Senhor faz o nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre elas. Senhor, todo levante do inimigo contra essa família, em nome de Jesus. Nós agora, Senhor, nos levantamos contra o inimigo que tem se levantado contra eles, Senhor. Em nome de Jesus, porque declaramos, Senhor, está redundando em bênção, porque a sua fé está sendo fortalecida, renovada, e o inimigo agora seja amarrado, Senhor, amordaçado, expulso da presença dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre eles, em nome de Jesus. Que os médicos que estão cuidando delas agora, Senhor, tenham um diagnóstico claro de tudo que está acontecendo e fiquem espantados, Senhor, com a tua visitação, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz, irmãos. Irmãos, ainda eu coloquei aqui oração e jejum por eles, mas eu quero estender esse desafio, você declarar no mundo espiritual. Se você tem alguém na família que está doente, o caso é impossível, ou você mesmo tem alguma doença, ou o que for, faça essa semana, não sei se eu posso falar como desafio, mas coloque na presença do Senhor esta semana, de domingo a domingo, para que domingo que vem você possa vir dar um testemunho de que alguém foi curado, o que as meninas foram curadas. Mas uma semana, seja o que for, se for o cafezinho, sei lá, que você gosta, ou TV, ou o que for, bota um desafio que seja difícil, não giló, né, pastor, como o senhor fala, fazer um jejum de giló, mas assim, seja o que for, no mundo espiritual você está declarando, o Senhor é maior do que toda essa situação. Então, essa semana, esse propósito. Outro aviso, continue orando aqui aos irmãos que estão participando do curso de Libertadores do Ágapes, eu, a Vânia, a Carol, a Zeli, Felipe e Elaine. Irmãos, acervo da família, se você trouxe o seu livro ou DVD, inclusive, eu acabei de ler um livro que eu acho que deve ter lá no final, O Poder do Jejum e da Oração. Meu, tremendo. Se você tiver oportunidade, vai lá no final ver esse encontro. Meu, maravilhoso. Você vai ver coisas surpreendentes. Hã? Você leu? Irmãos, então, o próximo, se você está com isso no seu coração, pega esse livro que é fantástico. Thaís. Boa noite. Sábado que vem, encontro de jovens normal às 6h30 E eu primeiro queria agradecer pela campanha dos brinquedos. A caixa lá atrás está transbordando. E as crianças vão ficar muito felizes. E eu queria convidar a igreja para participar. Nós vamos entregar os brinquedos. Domingo que vem, dia 27, vamos nos encontrar aqui a 1h. E a gente tem que estar lá às 2h. E quem quiser ir, tem que passar o nome para mim, para a Thalita, para o Dudu ou para a Andréia. E está faltando, acho que, um pouco de brinquedo para meninos. Então, essa semana, a gente vai comprar brinquedos. Então, se alguém quiser dar uma oferta para ajudar a gente na compra, a gente agradece. O abrigo que a gente vai visitar chama Minha Casa Santa Fé. Fica na Vila Mariana. Além de entregar os brinquedos, a gente vai fazer brincadeiras, vai ter história e lanche para as crianças. O ponto de encontro aqui no Campo Belo. E quem tiver a camiseta do Por Uma Vida Melhor pode usar. Quem não tiver, camiseta branca mesmo. E é isso, a gente conta com a participação de vocês. Bom, vamos lá, temos alguns recadinhos ainda. Irmãos, temos cantina, vamos ajudar a fazer aquela piada. Hoje temos pavê, não é só pavê, é para comer. Irmãos, vamos lá, ajudem, pavê de limão, acho que a Carol que fez. Tremendo, hot dog, pavê de limão e refrigerante. E ajudem, é para os jovens. Próximo, SMS da família. Se você não está recebendo por algum motivo, está chegando o pessoal novo também, que eu estou vendo carinha nova, deixa seu telefone com a gente vai colocar vocês no nosso SMS no final lá do culto, falem comigo. Encontre intimidade com Deus. Estou lendo aqui, está ali grandão, né? Encontre intimidade com Deus. Irmãos, Pastor Jorge, só vê para mim as datas, está certo? Dia 8, 9 e 10? 8, 9 e 10, R$55, abaixou o valor, né? É isso? R$55, inscrições até o dia 4? Isso aí, irmãos, você quer ter um encontro tremendo com Deus, intimidade, aquela coisa tete a tete?
intimidade com Deus, ali o fogo de Deus, ali você vai poder vivenciar tudo isso. Então, é um momento que o Senhor já reservou um encontro inesquecível com o Pai. Venha se esvaziar do mundo e se encher do Espírito de Deus. Você será impactado com o que Deus reservou para você nesse encontro. Venha sentir o fogo do Espírito, irmão. Irmãos, vamos lá. Coral da família, todos os testes foram feitos. Próximo domingo já temos o primeiro ensaio do coral. Aquele ali é o maestro Lelinho lá com a batuta que fala, né? É isso? Então, irmãos, próximo domingo, aqui no Campo Belo, 4h30, o primeiro ensaio com todos os inscritos. Tem um outro recado para eles? Os participantes, ao final do culto, lá onde está o acervo da família, deixe o seu telefone com a Zeli e o seu e-mail. Ela vai estar lá no final para ele entrar em contato, poder se comunicar com vocês. Próximo ensino da palavra não teremos. Reunião de oração às 8h. Quarta-feira, reunião de mulheres. Confirmado? 3 horas, mulheres. Quer levar a bênção para a tua casa? Vem participar. Mulheres de joelhos, famílias em pé. Curso de batismo, interessados falar com o pastor Jorge ou o pastor Joé. Acessem o nosso site. É isso aí, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Fica de pé um pouquinho, vamos? Recentemente tivemos a reunião de homens e o tema foi sexualidade humana. Pudemos conversar algumas coisas. Ontem, reunião de jovens foi bom, Júnior? Quem esteve na reunião de jovens ontem? Foi legal? Foi uma mesa redonda assim, chapa quente, podendo perguntar o que quiser. E a gente conversando sobre sexualidade. O que nós entendemos, em resumo, é que a igreja tem que falar desse assunto. E ela é mais indicada para falar desse assunto. Então, o próximo, vamos fazer uma divulgação boa, né? Bater uns papos. Irmãos, rapidinho. A Rosela, ela lembrou. Próximo domingo, às 3 horas, reunião dos participantes do louvor, certo? Irmãos, venham, é importante. Domingo, depois da macarronada, às 15 horas, início de louvor, amém? Glória a Deus. Então, sexualidade é um tema que vale a pena a gente conversar mais vezes. Fiquem atentos, tá bom? Amém, baixe sua cabeça. Pai querido, obrigado pela noiva, Senhor. Senhor, que a tua graça, Senhor. Ó Deus, que o teu amor, Senhor. Ó Deus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo que permeia nosso relacionamento, Senhor, seja viva, Senhor, completa no nosso meio. É tudo o que precisamos, é tudo o que temos, é tudo o que queremos. E, Senhor, em nome de Jesus, que seja assim sobre o seu povo, Senhor, sobre cada um aqui, sobre cada família representada aqui. Que essas pessoas chegando nos seus lares, Senhor, possam impetrar essa mesma bênção, Senhor, com a sua presença. Eles são o sal dessa terra, são luz nesse mundo. Onde eles estiverem nessa semana, Senhor, que a tua presença seja poderosa, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja? Amém. Cumprimento o seu irmão na paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Nós te buscamos, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Glória a Deus. Tchau, Pri.